Tiago, capítulo 1, versículos 16 ao 18. A palavra do Senhor diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Que o Senhor nos ajude a compreender e aplicar sua palavra nos nossos corações. Amém? Existem muitas questões, né? Algumas pessoas, acredito que a maioria de nós já questionou isso, até quando crianças, né? Quem criou o mal? Quem criou o pecado? Né? Essa é uma pergunta comum. Muitas crianças fazem, muitos adultos se questionam também. Existem filósofos que perguntam: será que nós nascemos bons ou nascemos maus? Se nós nascemos maus, somos corrompidos pela sociedade? Mas se a sociedade fosse feita por pessoas boas, ela poderia corromper alguém? Existem esses questionamentos. E na passagem que a gente estudou no último domingo, nós vimos que a nossa natureza humana, ela é inclinada para o pecado. A nossa natureza humana caída gera em nós os maus desejos que nos atraem, que nos seduzem e que nos levam a pecar, nos levam a sentir tentados e a pecar. E esses desejos maus, né, essa cobiça, como o texto fala, que a gente viu na semana passada, não vem de Deus, né? Vem da nossa própria natureza. Só que Tiago sabia que os cristãos da sua época poderiam de alguma forma pensar: mas se Deus criou todas as coisas, então ele também criou o mal. Isso poderia gerar uma confusão na mente daqueles irmãos. Por isso, ele inicia essa outra parte, nesse novo recorte do capítulo 1, com a expressão, aí no versículo 16, logo no início ele diz: não vos enganeis. Então agora, ele vai mostrar que, por mais que o mundo esteja enganado, por mais que o mundo esteja afogado no engano, na falta de compreensão, culpando a Deus pelas mazelas, pelas maldades, por tanta coisa errada que existe nesse mundo, o cristão ele não deve se enganar. Ele não deve achar que Deus é culpado por essas coisas. Então, nesta noite, nós vamos ver alguns motivos pelos quais nós não devemos nos enganar. Achar que Deus é o autor de tanta maldade que a gente vê nesse mundo. Nós não podemos nos enganar. Primeiro, nós não temos motivos para nos enganar porque Deus é a fonte de tudo o que é bom. Vamos reler aí no versículo 17, a parte A. A palavra do Senhor Deus diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, diferente dos versículos do domingo anterior, onde nós vimos que a nossa natureza humana nos leva a maus desejos e nos leva a pecar, né? A nossa depravação humana é uma fonte, sim, de pecado. Deus, ele, ao contrário, é a fonte de todo o bem. Ele diz que Deus é a fonte de toda a dádiva, ou seja, de todo o bom presente e todo o dom, todo o benefício generoso. E ele diz que essa dádiva, ela é boa, ou seja, ela é útil, ela é salutar, e o dom é perfeito, ou seja, é completo, não falta nada. E ele diz que toda essa dádiva e todo esse dom perfeito vem do alto, ou seja, é uma referência a Deus, né? Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, José era um judeu, e o judeu ele evitava falar o nome de Deus, né? Por conta do mandamento, né? De não dizer o nome de Deus em vão. Então, ele usa essa expressão para se referir, que vem de Deus, vem do alto, do Pai das luzes, né? O Criador de todas as coisas. E quando a gente lê lá em Gênesis 1, nós vemos que tudo que Deus criou foi bom. Né? Se a gente for ler o capítulo todo de Gênesis 1, a gente vê, Deus criou os luminares e viu Deus que era bom. Deus criou as plantas, viu Deus que era bom. E quando ele cria o homem,
né, o ser humano, ele disse que era muito bom. Então, quando Deus faz a sua obra criatura, sua obra criadora, em nenhum momento ele disse e fez algo que era mal. Tudo que Deus criou era bom. Deus é um Deus bondoso e ele está disposto a fazer algo bom até por aqueles que não o servem, né? Apesar de não acompanhar a EBD aqui com os irmãos na classe dos adultos, porque fico com os meninos, né? Mas eu sei que os irmãos já ouviram aqui sobre a graça comum, né? Então, Deus, ele está disposto a entregar coisas boas até para aqueles que não servem. Como a gente vê lá em Mateus, né, capítulo 5, versículo 45, Jesus disse que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vira a chuva sobre justos e injustos. Então, o que é bom, que acontece conosco no nosso dia a dia, também pode acontecer com qualquer pessoa, porque o nosso Deus é bondoso e é misericordioso. O nosso Deus, ele não é um Deus cruel. Ele não tem prazer na maldade. Ele não tem prazer nem mesmo na condenação do pecador. O pecador, ele é condenado, mas isso não dá prazer no Senhor. A gente vê lá em Ezequiel, capítulo 33, versículos 11. Versículo 11, a parte A, que diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se arrependa do seu caminho e viva, né? Então, tem professores por aí que têm prazer em dizer: eu reprovei tanto, né? Na faculdade a gente vê isso, né, Marta? Eu reprovei tantos alunos. Mas Deus não é esse tipo de professor que tem prazer de reprovar alguém. Ele não tem o prazer de condenar um pecador. Lá em 1 Timóteo 2,4, que é um dos versículos base da campanha de missões aqui em Sergipe, né? O apóstolo Paulo fala aqui que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o prazer do Senhor não está na crueldade. O pecador é condenado por conta do seu pecado, sim. Mas isso não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porque o nosso Deus é bom, é misericordioso. E dele não parte nenhuma maldade. Então nós não devemos nos enganar. Deus não é o criador do mal. Deus não é o criador do pecado. Porque ele é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Amém? Mas também nós não devemos nos enganar, no segundo ponto, porque em Deus não há variação. No versículo 17, a parte B, ele fala assim: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Alguém pode dizer assim: mas Deus pode ter sido bom em um dado momento da história, mas agora com tanta coisa ruim nesse mundo, ele largou todo mundo e condenou todo mundo mesmo. Porque parece que Deus não está fazendo nada para mudar. Mas será que ele passou a ter prazer nessa maldade? E não é assim. No versículo 17, Tiago deixa bem claro que em Deus não há variação. E aqui ele faz uma analogia com as luzes. Tanto é que ele chama Deus de Pai das luzes, né? O Criador das luzes. Por que ele faz essa analogia? Porque por mais que o Sol e as estrelas pareçam algo fixo, algo que não muda, elas sofrem uma variação. Durante o dia, nós conseguimos perceber que o Sol, ele, em dado momento, ele aparece mais forte para a gente, em dado momento ele aparece mais fraco, né? As nuvens encobrem o Sol e ele fica menos forte para a gente. Existem as eclipses que cobrem, né, a luz do Sol. As próprias estrelas têm intensidades diferentes. Estrelas morrem também, perdem o seu brilho e o seu esplendor. Mas no nosso Deus não há sombra nem variação, ele fala. Né? Então, como é descrito lá em Gênesis 1, do 14 ao 18, não está aí no slide, nós vimos que Deus é o Criador das luzes. Ele está acima das luzes. Lá no Salmo 136, 7, ele fala, né, que a gente até leu esse versículo aqui, aquele que fez os grandes luminares. O nosso Deus está acima dessas luzes.
Se essas nuvens mudam, se essas nuvens têm variação, o nosso Deus não. Esses astros até sofrem mudanças, mas o nosso Deus, ele é o que há de mais estável no mundo. Amém? Mas Deus não muda, né? No Salmo 102, versículo 25 ao 27, nós lemos: em tempos remotos, Deus, né, lançou os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces todos os dias. Eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, tudo que a gente conhece, por mais firme, por mais fixo que pareça, os céus, os luminares, as estrelas, o sol, a lua, por mais fixo e firme que isso pareça, isso há de ter fim. Isso pode perder o seu brilho. Mas o nosso Deus, que é a fonte de todo o bem, ele permanece o mesmo. Então, se ele foi bom no passado, ele é bom hoje e ele há de ser bom para sempre. E se ele teve prazer no que é bom no passado, ele tem prazer no que é bom hoje e para sempre. E se ele nunca criou o mal, não é agora que ele é responsável por ele. Amém? E o terceiro motivo pelo qual nós não devemos nos enganar é porque Deus nos deixou como garantia da sua obra de redenção. E lá no versículo 18, Tiago fala assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, como prova do seu amor para com todas as suas criaturas, Deus escolheu o seu povo, e nós, a Igreja do Senhor, somos esse povo escolhido. Mas, por conta da natureza humana e por conta da escolha que nós fizemos lá em Adão no Éden, toda a natureza sofre as consequências. Nós pecamos, mas a natureza sofre as consequências da nossa maldade, do nosso pecado. Né? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 21 ao 22, nós vemos que a natureza está em desespero para também ser salva. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Então, por causa do nosso pecado, a natureza, os animais sofrem e eles esperam também redenção. Já pensou? Então, a redenção vai alcançar toda a natureza. E Deus nos colocou como garantia. Como assim? O apóstolo Tiago, né? O irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele fala que nós somos as primícias, aí no versículo 18. E esse termo faz referência ao fato, lá em Êxodo 34, a gente não vai abrir, mas nós vemos que o povo de Deus no Antigo Testamento, eles tinham que trazer o que havia de melhor do seu rebanho e da sua colheita. Eles entregavam aquela oferta ao Senhor, o melhor animal, o melhor da colheita, e aquela oferta era entregue, era chamada de primícia. E por meio daquela oferta era dada a garantia que Deus havia perdoado o povo, de que Deus havia aceito a adoração do povo. Então aquela oferta, aquela primícia, era a garantia de que eu havia sido perdoado. Né? Então eu entreguei ali a minha melhor ovelha, minha melhor cabra, aquele animal ali servia de garantia de que Deus me perdoou e de que Deus ia me salvar. Né? Então, a igreja é essa primícia, é esse elemento que mostra e dá garantia para a natureza de que ela também vai ser salva. É interessante que Tiago fala que Deus nos gerou por meio da sua palavra para sermos essas primícias. Aqui nós temos um contraste, porque no versículo 18 que a gente leu, Deus gera em nós a sua obra salvadora. No versículo 15 que a gente viu semana passada, diz que a cobiça gera o pecado. Então Deus não nos criou, não nos gerou para a destruição, mas sim para nossa salvação, para nossa regeneração. E assim como as primícias do Antigo Testamento
serviu como garantia de que a nação, de que o povo seria salvo e seria perdoado por Deus, a igreja, enquanto primícia, mostra que há garantia de libertação para todas as criaturas. E esse termo criatura se refere aos animais, aos rios, aos mares, à atmosfera, se refere a tudo que Deus criou. E eu achei isso tão lindo, meus irmãos, porque quando a natureza olha para a gente, ela olha e diz assim, olha, aquele povo foi salvo. Eles são a garantia de que nós também vamos sentir a nossa libertação. Quando os olhinhos de brasileirinho olham para a gente, olha assim e diz, olha, Papai do céu salvou esse povo. Papai do céu também vai me libertar desse sofrimento que essa terra, né, colocou a nós, todos os animais, né, todas as criaturas. Então, por isso nós devemos cuidar, amar a natureza, né? Às vezes essa pauta é tão vista como uma coisa política. Não, é uma pauta nossa, porque nós cristãos, muito mais responsabilidade do que quem está aí fora, nós temos a responsabilidade de cuidar, porque nós somos a garantia de que a natureza também vai deixar de sofrer um dia. Amém? Então, que nós possamos sair daqui, hoje foi bem breve, né? Mas que nós possamos sair cientes de que Deus é a fonte de todo bem. E que toda essa maldade que a gente vê nesse mundo não é criação dele, não é propósito dele. Certo? Mas ele, por ser bondoso, por ser misericordioso, preparou um plano salvador. E esse plano salvador começou em nós, porque nós somos as primícias. Mas ele não fica somente em nós, ele vai se estender a toda a natureza. E por isso nós devemos amar a natureza, nós devemos proteger, cuidar, porque a natureza olha para a igreja com olhos de expectativa, com olhos de esperança. A natureza olha para nós com olhos de esperança, dizendo, a nossa salvação vai chegar em breve. E esse plano que Deus fez de nos salvar e de redimir a natureza, ele vai ser completo, porque o nosso Deus não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser para todo sempre. Amém? Que o nosso Deus nos abençoe.